A origem da cultura egípcia e influência na arte. A civilização egípcia se desenvolveu no nordeste da África, em uma região conhecida como Crescente Fértil, formada por diversos povos, entre eles os ramíticos, os semitas, os núbios, e a civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo Rio Nilo. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. A arte egípcia teve sua importância e conhecimento no mundo pelos seguintes motivos: a durabilidade de suas obras, as emblemáticas pirâmides, suas pinturas peculiares, seus templos de luxo, monumentos e etc. O teatro egípcio. Quando o assunto é teatro, se tornou comum associar sua origem à Grécia Antiga. No entanto, as manifestações teatrais estavam presentes na humanidade em períodos bem anteriores aos gregos. Seu surgimento está relacionado com as sociedades primitivas do intitulado período pré-histórico, no qual se utilizava a imitação como uma das maneiras de se comunicar. Esses movimentos simulavam os animais e eram usados para ensinar como haviam sido as caçadas, transmitindo assim o ocorrido aos demais. Esses povos também possuíam danças cerimoniais destinadas aos deuses da caçada e da colheita. Assim, a origem do teatro tem uma natureza ritualística e ele é considerado uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Mas ao contrário do pensamento largamente disseminado sobre as origens do teatro no território grego, ele já se manifestava em diversas outras culturas espalhadas pelo globo. Antes mesmo de se desenvolver na Grécia, já se fazia presente entre as civilizações egípcias. No Egito, o teatro surgiu aproximadamente em 3.000 anos antes de Cristo e suas representações eram de origem religiosa. Deuses do Egito. Ra, deus do sol. Amon, personificação dos ventos. Anúbios, deus dos mortos. Sete, deus das tempestades. Ísis, deusa da fertilidade e da maternidade. Shu é o deus do ar seco. Símbolos egípcios. Olho de Aros simboliza a clarividência, o sacrifício, o poder, a força e a proteção espiritual. Já a fênix, para os egípcios, a fênix era considerada o pássaro da ressurreição. Sem ela, a vida e o renascimento não existiriam. A pena significa para os egípcios, simboliza a justiça, a verdade, a moralidade, a ordem e a harmonia. O escaravelho é um dos amuletos mais famosos do Egito, que está associado ao deus egípcio do movimento do sol, da criação e do renascimento. Já a serpente para os egípcios simboliza a proteção, a saúde e a solidariedade, sendo considerada um talismã muito poderoso. Já o gato, que estavam associado à deusa da fertilidade, Bastet, que era uma protetora do lar e dos segredos das mulheres, além de guardar a casa do centro espiritual maligno e doenças. A lei da frontalidade da arte egípcia. Uma das mais conhecidas formas de expressões da arte egípcia eram as pinturas. Elas são encontradas em vários locais onde a civilização viveu. As pirâmides do Egito, por exemplo, são repletas de pinturas e cores, já que se desgastaram por conta da ação do tempo. As imagens remontam às histórias dos faraós e, consequentemente, períodos da história desse povo. As pinturas deixam claro a devoção do povo pelos faraós, que era visto como um deus. As representações das pessoas são feitas da seguinte forma: os olhos, o peito e os ombros são representados de frente, enquanto a cabeça e as pernas ficam de lado. Os olhos são vistos de frente, pois acreditava-se que essa era a maior característica das pessoas. Essa forma de mostrar o corpo só permitia 3 pontos de vista: de perfil, de frente e de cima. Acreditou-se por muito tempo que essa forma de pintar as pessoas se dava à falta de técnicas dos artistas. Porém, hoje acredita-se que essa técnica era utilizada para mostrar o máximo possível do corpo humano. O povo egípcio é um dos mais antigos e curiosos do mundo. A arte egípcia é uma das expressões artísticas das antigas civilizações que são as mais apreciadas até os dias de hoje. É considerada a arte egípcia
toda expressão artística feita no Egito Antigo, seja pinturas, esculturas, arte decorativa, arquitetura e outras formas. As obras de arte egípcia eram muito ligadas à religiosidade do povo, então grande parte da obra é feita em homenagem aos deuses egípcios. As obras representavam ainda eventos políticos, por isso o faraó é uma das grandes figuras mais vistas nas obras de arte desse povo. As características da arte da civilização egípcia duraram por todo o período da existência desse povo. Estima-se que tenham vivido cerca dos últimos 3.000 anos antes de Cristo. As cores, os formatos e os modelagens eram seguidas por todos os artistas da época. As cores eram muito utilizadas por esse povo, e elas eram obtidas através da extração de produtos minerais e misturas. Além de dar beleza às peças e pinturas, as cores tinham significados próprios. O preto, por exemplo, era extraído do carvão, da madeira ou dióxido de magnésio, e estava ligado à morte, à noite ou, por vezes, à fertilidade e à regeneração. Já o branco, obtido do cal ou do gesso, representava verdade e pureza. Outras cores muito utilizadas na produção da arte egípcia foram o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Todas eram extraídas de materiais da natureza e utilizadas de acordo com as suas características e crenças. O processo da mumificação. Os egípcios acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo, para abrigar o cadáver. Construíram as pirâmides e, para preservar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia permissão para voltar e retomar o seu corpo. Caso contrário, seria devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. Os egípcios acreditavam em deuses híbridos, metade homem, metade animal. A arquitetura no Egito. Quando pensamos na arquitetura no Egito, é senso comum pensarmos em pirâmides nos templos de luxo e no Vale dos Reis. Mas, por incrível que pareça, isso é apenas uma fração do que realmente pode ser considerado a arquitetura egípcia. Quando pensamos na arquitetura egípcia, logo pensamos em pirâmides, já que em senso comum é a tipo de arquitetura mais popular de todo o Egito. Elas eram feitas de enormes blocos de pedra que pesavam em média mais de 2 toneladas, abrigando em seu exterior câmaras mortuárias, corredores estreitos e íngremes e galerias e passagens falsas. São estruturas monumentais, que possuem uma base retangular e um quadrado de faces triangulares, que convergem por várias vértices. Essas 3 grandiosas pirâmides foram construídas como tumbas reais para os reis, como por exemplo o Abu Simbel, um grandioso templo do faraó Ramses II, que se encontra na fronteira do Egito com o Sudão. Nele vemos o faraó representado gigante, com estrangeiros em uma posição de submissão ou de derrota, que ainda indica o poder exercido pelo faraó e sua importância na cultura egípcia. Situado na margem oeste do lago Nasser, cerca de 230 km ao sudeste do Assundão, sendo um patrimônio mundial e uma das arquiteturas egípcias mais consagradas de todos os tempos. Egito Antigo. Sou faraó, sou faraó!